Fala turma, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula da plataforma online de conhecimento sobre harmonização facial. Hoje vou mostrar uma aula bem interessante para vocês. Por onde começar? Qual procedimento a gente vai fazer primeiro? Ácido hialurônico, toxina botulínica, bioestimuladores, fios. Vamos lá. Sempre uma dúvida constante. Qual procedimento eu começo? Por onde eu inicio os meus tratamentos? Eu sempre gosto muito de salientar, é muito importante você escutar o seu paciente. Então, seu paciente senta, após você fazer ali evidente todas as fotos, realizar ali todas as documentações pertinentes, converse com o paciente, entenda a real expectativa do seu paciente. Muitas vezes, o paciente, você olha para aquele paciente especificamente e pela faixa etária, pelo tipo de face, você até pode indicar, por exemplo, um bioestimulador. Mas muitas vezes ele quer um resultado um pouco mais imediato, ele tem um evento em um mês, por exemplo, que ele quer participar, e o bioestimulador, vocês sabem, tem uma durabilidade, um efeito de ação um pouco mais longo, diferente do preenchedor. Então, entenda as particularidades do seu paciente, para aí sim você realmente escolher o tratamento. O mais importante, eu gosto muito de utilizar a palavra, a individualização, que todo mundo utiliza, a customização, mas eu gosto de utilizar uma palavra à frente da individualização, ou à frente da customização, que é sistematizar a individualização, sistematizar a customização. Então eu vou passar para você algumas dicas que vai ficar um pouco mais fácil de você escolher ali o seu tratamento, principalmente baseado ali em alguns conceitos bem atuais sobre anatomia. A gente sempre tem que encaixar. Então, encaixar ali o nosso quebra-cabeça entre paciente, produto, principalmente paciente, produto e técnica de injeção. Então, essa tríade, esses três pontos são extremamente importantes. Então, conhecer o seu paciente, conhecer o seu produto e principalmente conhecer como injetar ali o produto. Eu vou passar para vocês, existem outras aulas aqui na plataforma especificamente falando sobre cada técnica de injeção, em cada área da face, existem diversas outras aulas falando especificamente dos produtos e também sobre os pacientes, sobre toda ali a anatomia. Aqui eu vou fazer um overview geral sobre esses três pontos extremamente importantes. Quando a gente fala do paciente especificamente, eu tenho ali a anatomia, a estratificação por camadas, isso vocês já estão cansados de saber. Você tem ali todo um processo de envelhecimento multifatorial, então, como regra, né, a face simplistamente é dividida em tecido de cobertura, epiderme e derme. Abaixo disso eu tenho o coxim subcutâneo superficial, abaixo disso eu tenho ali os músculos, abaixo eu tenho a camada alveolar frouxa, o coxim subcutâneo profundo, abaixo disso eu tenho os ossos e entre todas essas camadas, num sentido diferente, eu tenho os ligamentos. Cada camada dessa, evidente que dependendo da região da face, eu tenho um aumento dessas camadas ou uma diminuição disso. Então, por exemplo, na região em volta dos olhos, eu tenho menos camadas, eu tenho apenas pele, então derme, epiderme, não tenho coxim subcutâneo, músculo e tenho osso na parte central aqui da tear trough, então medialmente a região dos olhos. A têmpora, por exemplo, eu tenho 10 camadas. Cada dia o cotofana descobre mais uma camada na região da têmpora. Então, clinicamente, a divisão mais aceita e simplista de toda a região todas as regiões da face, 5 camadas. Essas camadas elas se desestruturam de uma maneira multifatorial e em conjunto. Então, como via de regra, você tem ali a pele deixa de ter elasticidade, a pele começa a ter menos flexibilidade, então no momento você não tem, a pele tem menos colágenos, menos fibra elástica, então tem menos sustentação, menos estrutura. Juntamente com isso, o coxim subcutâneo vai diminuindo de tamanho, vai se espaçando. Então, às vezes você pega a literatura, você lê artigo e isso aumenta de tamanho, diminui de tamanho, ele vai se descompartimentalizando e vai se espaçando, até porque o músculo perde um pouco a tonicidade, você tem um tecido ósseo e um coxim profundo, que aí sim diminuem de tamanho e deixam de dar sustentação para esses coxins, para essas estruturas mais superiores. Fora tudo isso, eu tenho o dente, que também com o tempo você vai tendo um desgaste natural, e esse desgaste natural também contribui para
perda ali, principalmente desse processo, dessa estruturação da região da face. Eu vou colocar uma aula aqui na plataforma só de processo de envelhecimento, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, que tudo isso, tá? Tudo isso, toda essa descompartimentalização, todos esses coxins em conjunto, tudo isso inevitavelmente vai colapsando e inevitavelmente promove ali os sinais do envelhecimento. Não tem como. Então, por mais que você faça o tratamento, você vai envelhecer. E é isso que você tem que explicar para o seu paciente. Todo paciente vai sofrer o processo de envelhecimento, independente se você faz ou não faz ali tratamentos com o objetivo de ter ali um maior rejuvenescimento. Então, esses sinais são muito específicos. Então, veja do lado esquerdo seu da tela, uma filha e uma mãe. Então, veja que o coxinho superficial, ele se escorrega, formando ali principalmente a região do jaws, formando sulcos mais abruptos, o aprofundamento da região em volta dos olhos. Então você tem uma queda do arco da sobrancelha, porque você tem tudo isso em conjunto, desde estrutura óssea, desde a estrutura de coxins profundos, de laceração, perda de elasticidade dos tecidos de cobertura. Então é importante você ter, o paciente entender isso, você mostrar para o paciente que dependendo de fatores extrínsecos e intrínsecos, ele vai ter um processo de envelhecimento muito abrupto ou um pouco menor, depende ali muito do paciente, do que ele, como ele vive, de que tipo de tratamento ele faz durante ali toda a sua vida. O que eu quero que vocês entendam hoje é evidente que você entende que esse processo é multifatorial, mas eu preciso entender que tudo isso, além de ter um envelhecimento em conjunto, tudo isso se movimenta. Então eu tenho uma dinâmica de todos esses tecidos muito importante. Então você tem um envelhecimento constante e uma dinâmica constante que favorece esse envelhecimento. O que a gente tem que entender? Que tudo isso, dependendo do tipo de produto que você escolhe, para determinada região, eu vou ter mais ou menos performance. Então, hoje, a biomecânica facial, eu entender como todos esses tecidos se movimentam nesse transcorrer desse colapso que é o envelhecimento, vai me favorecer muito na escolha do produto correto. Então, eu sempre brinco que é igual você escolher uma semente certa para o terreno apropriado. Então, determinadas sementes para aquele terreno, determinado clima daquela região, não prosperam. E é exatamente igual na face. Então, se você escolhe, por exemplo, um produto que promove muita projeção tecidual, um local onde você quer muito volume, mas você coloca esse produto que te dá muito volume em locais onde os tecidos são todos justinhos, onde o tecido não tem mobilidade, por exemplo, para se expandir, você não vai promover volume. E o contrário também. Se você coloca, por exemplo, um produto onde você quer deslocamento, mas esse local é muito propício para ter volume, você também não extrai totalmente o melhor daquele produto. Então hoje a gente pensa muito numa análise do nosso paciente tridimensional, que era completamente diferente do que a gente pensava há 5, 6 anos atrás, por exemplo. Quando eu penso em análise tridimensional, imagina que o paciente, antigamente, você olhava para o paciente e pensava no sulco nasolabial. Então, quem é um pouquinho mais velho, o sinônimo de preencher era preencher bigode chinês. Então, hoje ainda, eu tenho certeza que você recebe na sua clínica pacientes com essa necessidade. Eu quero preencher o meu bigode. Quero preencher o bigode chinês. Quero fazer a marionete. Quero fazer essa ruga aqui. E você com certeza já escutou muito que não devemos fazer o bigode chinês. E na verdade eu posso fazer a linha, o bigode, eu posso fazer o sulco nasolabial sem nenhum tipo de problema, mas hoje eu devo deixar de enxergar o meu paciente dessa maneira. Eu não devo olhar apenas para o sulco nasolabial. Eu devo esquecer apenas o olhar só para o sulco. Inclusive, quando o paciente chega até você, você deve pensar dessa maneira. O paciente ele não tem esse conhecimento dessa análise tridimensional. Ele chega para você com queixas muito específicas.
Então, queixas, por exemplo, de uma olheira, queixa, por exemplo, do ângulo da mandíbula, queixa, por exemplo, de um lábio. E é seu papel mostrar para ele que em volta do sulco nasolabial existe um lábio, em volta do sulco nasolabial existe toda uma face. E essa face, para você ter melhores resultados, deve ser tratada em conjunto. Então, pare de olhar o paciente apenas pela ruga, olhe o paciente como um todo. E não olhe só o paciente em terços, olhe o paciente certamente como um todo. Então, o paciente de vista lateral, olha o paciente tudo. Terço superior, terço inferior, terço médio, porque hoje é muito importante tratamentos à distância. Então, quando eu falo em tratamentos à distância, eu posso melhorar o sulco nasolabial do meu paciente, vocês vão ver em outras aulas, fazendo, por exemplo, preenchimento em têmpora. Então, eu posso melhorar muito ruga de Maronete no meu paciente fazendo bioestimulador em têmpora ou fazendo preenchedor em ângulo de mandíbula. E dessa maneira eu não sobrecarrego principalmente essas regiões chaves. Então eu deixo de colocar excesso de produto em uma região e passo a colocar produtos de uma maneira um pouco menos nociva e especificamente numa região apenas. Então pense sempre no paciente como um todo. Então hoje, paciente, análise tridimensional. Então nunca análise apenas no sulco nasolabial ou apenas em um sulco específico. Quando a gente pensa em uma análise tridimensional, a gente pensa ali na biomecânica facial, tudo isso é baseado basicamente na linha ligamentar, na disposição desses tecidos e como esses tecidos se movimentam. Então esses três fatores são extremamente importantes para você entender realmente como tudo isso se movimenta e como cada ponto facial vai ser mais propício para receber determinados produtos. Então, quando a gente pensa, essa foto é clássica, eu acredito que muitos de vocês já devem ter visto, que é a linha ligamentar. Então, tudo que está atrás dessa linha de ligamento é muito menos móvel, se movimenta muito pouco. A disposição tecidual de tudo que está atrás dessa linha é completamente diferente da disposição tecidual que está à frente dessa linha. Tudo que está à frente dessa linha se movimenta muito. Olha essa foto, um paciente, eu fiz a comparação do lado esquerdo da tela, o paciente parado e depois o paciente sorrindo. E eu aferi os vetores de movimentação após o paciente sorrir. E veja a diferença de movimentação da frente da face para a lateral da face. Então eu tenho que ter muito cuidado em o que colocar na frente da face. Porque se eu coloco produtos extremamente rígidos ou produtos que vão impedir essa movimentação, eu posso deixar o meu paciente diferente do que ele era anteriormente. E isso prejudicar ali a sua naturalidade. Então, basicamente, outra diferença extremamente importante, na lateral da face eu encontro músculos diferentes dos músculos da frente da face. Geralmente os músculos da frente da face são os músculos mímicos que eu mostrei para vocês na aula de toxina botulínica, que tem origem óssea e inserção na pele. Já os músculos da lateral são diferentes, músculos da mastigação. Então você tem disposição facial completamente diferente, você tem tipo de músculo totalmente diferente, tamanho, tonicidade, tudo completamente diferente. Então eu tenho movimentos que não são iguais, que são distintos e que propiciam a colocação de produtos diferentes. Então, geralmente, tudo que está atrás da linha do ligamento, quando eu opto em realizar o tratamento, eu vou ter muito mais chance de deslocar os tecidos que estão na frente sem comprometer a movimentação. E claro, quando você utiliza produtos no meio da face, eu vou ter menos potencial de deslocamento, vou ter mais potencial em relação à volumetria e eu tenho que tomar cuidado demais em o tipo de produto que eu vou utilizar. Porque dependendo aonde eu coloco o produto, eu posso impedir essa movimentação mais natural. Então sempre pensa nesse jogo. Lembra que eu sempre, na aula de toxina, eu brinco que os músculos é uma constante briga entre elevadores e depressores. Então esse jogo de elevador e depressor, o ideal é o depressor estar sempre um pouco mais fraco do que os elevadores. Quando a gente pensa na face, eu tenho uma área que é a área de movimento e a área sem movimento, com baixo movimento. Eu preciso esticar
utilizando produtos mais firmes na área que se movimenta pouco, e eu preciso muitas vezes, dependendo do paciente, sustentar e volumizar essa área de movimento. Mas no momento que eu for volumizar essa área, eu preciso ter cuidado. Porque se eu exagero nessa volumetria, eu causo resultados não naturais, porque eu dificulto o movimento. Então é um jogo complexo. Eu preciso entender do paciente, eu preciso entender de como o paciente, como é a mecânica facial desse paciente e o que produto eu vou lá intervir junto ali da necessidade que aquele paciente busca. Então pense, olha o nível de movimentação. E dentro dessa movimentação no meio da face, alguns pacientes se movimentam mais, outros pacientes se movimentam muito menos. Então depende muito da quantidade de coxim subcutâneo que esse paciente tem, depende muito dos hábitos desse paciente, depende da força muscular desse paciente, ele pode ter mais ou menos movimentação. Esse estudo é muito interessante, mas eu vejo que as pessoas leem e acabam seguindo à risca sem realmente o total entendimento. Eu vejo que esses 3 conceitos são aconselhamentos muito importantes, muito atuais, que a gente deve entender. Então, aplicabilidade, guia de uma aplicação clínica, né, para melhorar ali os resultados. Guia é uma palavra muito forte, eu acho que aconselhamento. Então, upper face, né, começar sempre por cima, começar sempre pela lateral e começar sempre profundo. Então, vamos discutir um a um. Começar sempre por cima. Eu concordo, tá? Então sempre pensar que planos mais superiores vão promover, principalmente ao seu paciente, melhor deslocamento. Porque atrás da linha do ligamento, tudo é mais fixo e eu tenho principalmente uma continuidade tecidual nessa região. Aqui eu não tenho uma continuidade tecidual. Por que eu não tenho uma continuidade tecidual aqui? Porque eu tenho os olhos, porque eu tenho o nariz e porque eu tenho a boca. Então aqui eu tenho uma falta de continuidade tecidual e aqui eu tenho uma continuidade diferente. Basicamente por causa disso. Aqui eu tenho uma interrupção, eu tenho os olhos, a cavidade oral e a boca. Então o que eu faço no frontal dificilmente vai impactar na região do nariz. O que eu faço nessa região do terço médio dificilmente vai impactar na região do mento. Completamente diferente dessa região. O que eu faço nessas regiões, nessa região da têmpora ou região de ângulo de mandíbula ou fim de arco zigomático, pode sim impactar na região do terço médio. Então começar por cima é uma ótima opção e eu posso aferir bons resultados e utilizar menos produtos e deixar o paciente mais natural. Não leve isso a ferro e fogo. Então o paciente chega para você, não, o Germani falou, não vou nunca mais colocar nada na pré-maxila do meu paciente. Não, calma. Isso deve ser uma mudança e um approach gradativo dependendo ali do seu paciente. Eu acredito muito, existem várias aulas de casos clínicos. Revisite os casos clínicos e volte para cá. Então vá no caso clínico, veja como eu fiz a abordagem e volte para essa aula. E assim você vai tendo ali um aprendizado um pouco mais constante. Quando a gente pensa em começar pela lateral, mentalize que não é só o lift, não ocorre só do ângulo da mandíbula em relação à têmpora. Então não é um lift só que vai do inferior para o superior. O lift também vai para a lateral. Hoje, com o Quantificare, eu noto muito deslocamento tecidual não de baixo para cima, mas deslocamento lateral, deslocamento também em direção à região lateral. Então começar pela lateral também é importante, então é muito semelhante ao que eu disse para vocês anteriormente, é começar por cima. E começar por baixo é um dos pontos que eu mais contesto, porque depende muito do paciente. O guia, né, esse estudo que é sensacional, mas a recomendação desse estudo, desses autores, em começar por baixo, é baseado sempre em permitir a livre movimentação dos tecidos, principalmente na região do meio da face, maxila principalmente. Mas eu discordo um pouco, porque eu tenho produtos diferentes. Então eu posso tranquilamente, vou mostrar isso para vocês na aula de preenchedor, eu posso tranquilamente utilizar produtos firmes próximo ao osso. Eu não vou diminuir o movimento utilizando produtos próximo ao osso, permitindo o movimento muscular com alta tranquilidade.
e posso utilizar tranquilamente produtos flexíveis no subcutâneo. Dependendo do nível de movimentação do meu paciente, eu diminuo ou aumento a firmeza do meu produto, só que consequentemente, quando eu uso no subcutâneo produtos mais firmes, eu vou diminuir o movimento. Eu controlo esse movimento. Quando isso é meu objetivo, ok. Agora, eu posso tranquilamente, nos jovens que não perderam estrutura óssea, eu posso tranquilamente, nesses pacientes, utilizar apenas produto no subcutâneo, sem nenhum tipo de problema. E eu posso, nos mais velhos, que já perderam osso, ou inclusive nos mais jovens, que têm algum tipo de deficiência óssea, aí sim eu posso aplicar em planos profundos produtos mais firmes que o sustentam e por cima eu refinar com produtos mais flexíveis. Então não siga uma regra específica. Entenda ali o nível do seu paciente. Outro ponto muito importante. Pacientes muito jovens ou pacientes com tecido subcutâneo um pouco mais espesso, e nem precisam ser pacientes com heavy face ou aquelas faces pesadas, dependendo do tipo de paciente, você tem subcutâneos mais espessos, é tipo facial. Quanto mais profundo você coloca esse produto, e esse paciente sendo jovem, ele não tendo perda estrutural, quanto mais distante você coloca esse produto do local onde você quer que o produto fique perceptível, que é o tecido de cobertura, você precisa usar mais. E isso é ruim, porque aí você tem que ter, para ter mais performance, você utiliza mais produto. Então é importante até destacar especificamente nessa tela, eu tirei esse texto do artigo. Então veja, ele promove suporte para livre movimentação dos tecidos mais superficiais. Então injetar profundamente tem o objetivo de promover o suporte para livre movimentação dos tecidos mais superficiais. Mas ele grifa aqui um ponto muito importante, construir suporte. E quando eu já tenho suporte? Então eu não preciso construir suporte. Então veja, para o movimento livre e natural, com expressões faciais, sem interferência do preenchedor, do soft, do filler. Então veja, eu posso ter tranquilamente uma movimentação natural sem interferência do preenchedor, dependendo do preenchedor que você usa. Então as conexões entre osso, tecidos, compartimentos superficiais tem se mostrado, você tem uma movimentação que tudo isso ocorre. Então eu não posso diminuir essa movimentação colocando ali produtos em planos mais superficiais. Mas essa movimentação ela acaba sendo diminuída quando você escolhe produtos ali inadequados para essa região. Então veja, entenda de paciente, que o paciente hoje é insuficiente aquele conhecimento, que até eu já mostrei para vocês aqui em algumas aulas, o conhecimento apenas da distribuição anatômica das camadas. Você precisa entender como essas camadas se comportam, como elas se movimentam e o que essas regiões, o que é importante receber nessas regiões. Que tipo de produto é importante eu colocar em cada região dessa. E abordar seu paciente individualmente. Essa parte é um pouco mais extensa e vai ficar para a nossa próxima aula. Mas espero que vocês tenham gostado e sempre voltem nas aulas, reflitam depois de cada aula, assistam novamente, que vocês com certeza vão aumentar demais ali o nível de atendimento no consultório de vocês. Um forte abraço!